Tem circulado nas redes sociais e na própria equipe de transição propostas sobre como deveria ser a transmissão da faixa presidencial ao novo chefe de Estado, no dia 1º de janeiro, considerando-se praticamente certa a ausência de Jair Bolsonaro nessa cerimônia. Esse ritual, realizado no Palácio do Planalto, não é determinado pela Constituição ou lei específica. Uma dessas propostas é que a ex-presidenta Dilma Rousseff faça a passagem da faixa ao novo mandatário. Qual a opinião de vocês a esse respeito? Com a palavra, José Genuíno. Bem, Breno, eu acho que é uma proposta interessante, democrática, porque significa assumir publicamente uma posição de contestar o golpe contra Dilma. Na verdade, Temer foi o impostor golpista e, na medida em que quem foi eleito em 2018 se recusa a entregar a faixa, eu acho que não é a melhor alternativa o Mourão fazer isso como vice-presidente da República, ou qualquer liderança simbólica do ponto de vista popular entregar a faixa. Eu acho que é uma proposta correta, eu me filio a ela e ela tem um significado político, que é exatamente o PT, a esquerda, não digo toda a frente, não abre mão de conceituar o que houve em 2018 como fruto de um golpe de Estado que rompeu com as regras do jogo democrático de maneira autoritária, de maneira antidemocrática, suprimindo a soberania popular. Portanto, na medida em que o inominável não quer passar a faixa, quem é que deve passar essa faixa? Aquela que foi eleita democraticamente e foi golpeada sem crime de responsabilidade. Portanto, eu acho que é uma posição que eu me filio, eu concordo e defendo essa posição de maneira clara e transparente. Com a palavra, Igor Felipe. Breno, acho que tem que ter uma avaliação sobre a simbologia da posse do Lula como um todo. Eu acho que isso vai desde a necessidade de se constituir uma festa popular, com milhares de pessoas nas ruas, na esplanada, que demonstre a simbologia da retomada do governo pelo povo, com uma grande mobilização que, idealmente, precisaria ter mais de 1 milhão de pessoas, e ser uma demonstração de força, né? Ser uma manifestação e uma festa popular que possa impulsionar o começo do governo Lula e já dar uma sinalização para aqueles que vão se colocar contra as bandeiras que o Lula defendeu nas eleições. A gente sabe que diversas forças já têm se posicionado, a gente vê especialmente interesses que se colocam em torno da PEC da transição, a essa pressão contra o descontrole fiscal. Então, os interesses estão se movimentando. Acho que a posse é um momento importante de demonstração de força e de ser uma grande manifestação popular. Acredito que a Dilma, sim, tem que ter um papel importante na posse. Eu acho que tem que ter um espaço muito importante, tem que ser prestigiada como esse símbolo do golpe de 2016, de um impeachment que foi feito numa operação para tirar do caminho uma presidente eleita democraticamente por conta de um outro projeto de retrocessos políticos sociais que nós vivemos nos últimos anos. E sobre o tema da faixa, Breno, eu tenho dúvidas. Eu acho que não teria problema em ser a Dilma, mas eu acho que talvez a simbologia, se tivesse um trabalhador, uma mulher, uma representação popular desses setores que se mobilizaram para eleger o Lula, aqueles que foram vilipendiados pelo Bolsonaro, algo que tivesse essa simbologia e que o conjunto da sociedade olhasse e se identificasse com aquelas figuras que iam estar passando
a faixa para o Lula, eu acho que poderia ser algo interessante, que também foi uma das propostas que eu vi circulando. Então, Breno, eu acho que precisa pensar a cerimônia como um todo, e eu acho que talvez a gente superar essa simbologia de um presidente passando para outro, de certa forma, a Dilma resgataria, pode ser algo interessante do ponto de vista da simbologia. E eu acho que o central é que a sociedade se veja, que quem está subindo a rampa não é só o Lula, não é só o PT, mas são aqueles e aquelas que lutaram contra o governo Bolsonaro, que resistiram ao golpe, resistiram às reformas neoliberais e que agora encontraram no Lula a expressão daquele que pode construir um novo projeto para o país. Vanessa Martina Silva com a palavra. Muito bem. Eu acho que se Dilma passasse a faixa, seria sensacional, simbólico, representativo, histórico. Mas não vejo muito essa possibilidade. Eu acho que infelizmente, dentro do próprio PT, tem um setor muito crítico a Dilma, muito relutante à figura dela, e aí me parece um pouco utópico, muito utópico, mas seria muito simbólico. Agora, se Bolsonaro não passa a faixa, Mourão também se absteve deste lugar histórico, eu acho que seria, e aí eu vou concordar com o Igor, eu acho que seria válido que utilizássemos justamente da simbologia, porque, na verdade, só esclarecendo aqui, inclusive a audiência, o que importa realmente é a diplomação que o Lula vai receber agora, dia 12 de dezembro. A faixa e todo o rito é meramente uma formalidade, é meramente uma questão burocrática. De fato, Lula se tornará presidente dia 12, quando receberá aí a diplomação do Congresso. Essa é a data importante. Inclusive, temos que estar atentos a essa data. Agora, quanto à faixa, voltando ao tema, eu acho que seria muito simbólico, muito interessante, se tivéssemos como indígenas, pessoas negras, passando a faixa para o Lula, como dizendo, este é um governo popular. Porque nós sabemos quantas e quais serão as disputas dentro do governo. E disputas que não serão populares, que não serão favoráveis à população minorizada da sociedade brasileira, como indígenas, negros, trabalhadores. Então, esta simbologia se faria muito importante, porque, exatamente como o Igor disse, foram os setores que mais estiveram presentes, batalharam, e mais do que isso, sofreram na pele a resistência tanto ao golpe contra Dilma Rousseff e ao próprio PT, quanto ao governo Bolsonaro. Foram as pessoas que morreram na pandemia, foram as pessoas que foram a protestos. Então, eu acho que a simbologia deste ato é muito importante e entendo também que a Janja, que é responsável pela cerimônia de posse, está trabalhando nesse sentido. Então, a gente está só especulando, mas eu acho que é muito válida essa especulação. Dilma ou povos originários e negros será muito simbólico. Agora, só espero que não seja um Arthur Lira, um presidente do Supremo, passar a faixa, porque aí seria um tapa na cara justamente dessas pessoas que resistiram tanto. Muito bem. Eu vou de Dilma, viu, pessoal? Eu vou de Dilma.